Hoje vou fazer este tapete frufru com biquinho, mais um desafio do Conversando Entre Linhas. Desafio dado, desafio cumprido. Durante o vídeo eu conto mais novidades. Versículo de hoje: ele fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Leia a Bíblia. Minha base de tecido é 75 por 45. O que eu vou fazer? Vou virar em torno de 1,5 cm, mais ou menos, e passar uma costura para reforçar aí na ponta, tá? Boa parte dela já está overlocada. Como não está overlocada toda, eu falei assim, deixa eu passar em tudo. Vi se ela estava certinha, bonitinha, ó. E falei, vou arredondar para ficar mais bonito. Acertei tudinho, as 4 pontinhas. Peguei qualquer redondo, esse daí tem em torno de 15 centímetros o diâmetro dele. Marquei bonitinho, tá? O segredo de arredondar tudo igual, ó, colocar as 4 pontinhas todas certinha e bora lá, vamos cortar. O de 15 centímetros eu achei que ficou pequeno. Resolvi aumentar para um de 25, que é o tamanho de um prato, tá? Esse aí é do tamanho de um prato. Vejam que é tudo as minhas coisas de bordado, que eu uso para fazer o arredondado. E aí, agora sim eu vou cortar o sujeito todinho, ó. 4 pontas bem certinhas. E aí, bora cortar. Como a minha tesoura é uma tesoura de corte, dá para cortar os 4 tecidos de jeans, ó, muito bem. É só marcar e cortar. Eu não fiz um tapete oval, eu fiz um tapete arredondado. Somente isso. Como eu resolvi arredondar, bora colocar um viés aí que é mais garantido. Aí eu peguei esse viés aí na empolgação, falei, não, esse aqui é o fino, não pode ser esse aqui não. Aí fui caçar, eu já tenho do meu lado ali, onde eu estou puxando mais ou menos, eu já tenho os viés separadinho para fazer acabamento no entorno das bases, tá? Esse daí é com 4 centímetros e fica melhor para você fazer o acabamento. Agora é só costurar ele, isso aí é malha, não precisa puxar, é só colocar e deixar ele fluir na máquina. Ele não vai franzir nem nada. Na hora do arredondado, você não precisa fazer prega nem nada. Vai devagarzinho que ele vai muito bem. Nada de puxar, só colocar e deixar a máquina mesmo se encaminhar do serviço de fazer o arredondado, costurar direitinho. O ponto da minha máquina está no 3, não é um ponto apertado, também não é o ponto mais largo dela nem nada. É o ponto normal que eu utilizo para costurar o serviço normal, quando eu faço com reta, tudo mais. Quando eu faço com reta, né? Quando eu faço com tiras, eu uso esse ponto para costurar na minha máquina, que é o ponto que eu gosto. Quando eu vou fazer patchwork, eu gosto do 2,5, 2, eu gosto do ponto mais fininho. A costura normal eu faço com 3. E vejam como foi rapidinho passar aí sem nenhum problema, sem precisar fazer pique nem nada. Bora costurar! Chegando no final, a parte de baixo eu já tinha dado aquela dobrinha, eu só coloco um por cima do outro, faço um transpasso um pouquinho, tá? A largura do que eu fiz a dobrinha, eu faço o transpasso. E aí vamos costurando, dou um retrocesso,
Meu paninho da ajuda sempre está comigo. E virei o tecido, ó, tá bem costuradinho. Um pouquinho antes do que eu fiz o transpasso ou a emenda, eu venho e costuro maior que um pezinho de máquina. Eu não vou costurar porque a minha linha de baixo é azul, da cor do jeans. Então, eu fazendo essa costura, não vai aparecer nem a costura lá no tecido. Vai ficar quase da cor do tecido. E agora é só costurar em volta de tudinho. Vejam, no arredondado é só assentar e costurar. E fica um acabamento ótimo no avesso. Você não precisa fazer nenhuma prega. Eu estou só colocando para baixo, não estou dobrando. É só assentando e costurando. Bora fazer os biquinhos agora. Eu tenho aí tecidos em torno de 11,5, 12 por 12. Eles não estão certos, porque eu não corto certo esses tecidos. São de malha. Tem gente que faz os biquinhos assim, dobrando em quatro. Eu prefiro fazer da outra forma. Dobro daqui, dobro de lá. Eu acho que o biquinho aí fica maior para fazer. A abertura sempre virada para mim e vou costurar no meio desse bico. Vou acertar ele bonitinho, para o biquinho ficar bem certo. Lembrando que isso é uma malha. Não me pergunte se é malha PV, que tipo de malha que é. É uma malha de algodão, tá? Então, na metade dele, eu vou pegar e continuar costurando, tá? Vou colocar os biquinhos todos um do ladinho do outro. É só dobrar mais ou menos um dedo, 1,5 cm, virar e virar. Pode ser na metade, não precisa calcular a metade direitinho, não. É dar a dobra para ele não desmanchar na hora que você costurar, tá bom? E aí eu vou seguir fazendo isso em torno de toda a base. É só ir colocando uma do ladinho da outra, os biquinhos, vendo se tá tudo do mesmo tamanho. E aí é repetição do trabalho. Você vai acertando, tirando suas criando prática, digamos assim, porque é a prática que nos leva à perfeição. Então, vá devagarzinho, não se preocupe e bora costurar. Chegando ao final, bonitinho, certinho, ó, levanto a última. Eu sou a doida das linhas, não suporto. Quando eu termino meu serviço, minhas linhas estão todas cortadas, porque eu corto tudo. Eu vou vendo linha, eu vou cortando. Vejam, só sobrou um paninho dos que eu tinha feito os quadradinhos. E aí é dobrar, levantar o primeiro que você colocou, o outro por cima, para ficar igual e fazer a costura aí, dar aquele famoso retrocesso e descer em torno de um dedinho. Por que é importante fazer essa costura de um dedinho? Porque aquela dobrinha que ficou lá na parte de trás, que a gente nem vê, se essa primeira costura se soltar, tudo isso se desmancha. Então, essa costura de um dedo é importante para fixar bem esse tipo de dobrada de biquinho, tá? Então, essa costura de um dedo é muito importante para isso. E é só fazer a costura normal em volta de tudinho, acertando os biquinhos. Como os meus biquinhos estavam todos do mesmo tamanho, é só aí, ó,
eu não estou dobrando nada, eu só estou baixando eles, acertando, segurando na hora de virar, para nenhum virar na hora, naquele lugarzinho ali de virada de costura, ó, na hora de passar um pano sobre o outro, eu assento ele bem e passo a costura. Seguro dos dois lados e passo a costura, para não ficar nada repuxado. Em cima dessa última costura que eu fiz, dei o retrocesso e agora vou começar o frufru. Afinal, o desafio foi tapete de bico com frufru. A vovó, fazendo artes, fez isso aí no bicão. Como eu tenho a frufruzeira e foi liberado na frufruzeira, não no manual, já que eu tenho a frufruzeira que vai me facilitar o serviço, bora frufruzar na frufruzeira, tá? Gente, uma das minhas melhores aquisições de 2023. A frufruzeira e essa lâmpada para clarear o meu trabalho. Ela ajuda muito a clarear tudo aí. Eu estava fazendo de tardezinha para de noite. E aí, ó, tudo clarinho, a gente não se perde e bora frufruzar. Se você não tiver a frufruzeira, faça o frufru manual e aplique. Se você tiver dificuldade com frufru manual, franza tudo antes de fazer. Eu tive um pequeno probleminha aí. E qual foi? Sofri para descobrir, gente. Mas a minha frufruzeira tem um, é do lado do pedal para empurrar o frufru do lado. E o que aconteceu? Ele entrou debaixo da costura. E aí eu fiquei, claro que eu pausei o vídeo e fui procurar onde estava o erro. A partir daí, eu fui segurando bem o tecido para não entrar nessa. Eu esqueci o nome do negócio, tá? Nesse adaptador. É o adaptador para suspender o frufru do lado. Aí eu fui devagarzinho, ó. A primeira carreira eu fui toda assim, devagarzinho, olhando, vendo direitinho, segurando bem o tecido para esse adaptador não entrar na costura. Quem tem a frufruzeira, preste atenção nisso. Sofri um pouquinho porque eu me desregulei. Eu acabei ficando nervosa na hora de fazer. Falei, caramba, um negócio super prático. Aí vim com o dedinho, sempre olhando, bonitinho, para frufruzar o trabalho bem legal. E bora frufruzar! Terminando a primeira carreira, eu passo um pouquinho por cima da primeira, depois levanto a segunda ali. A partir daí, esse adaptador já vai levantando a primeira carreira para mim, eu não preciso levantar o cantinho. O que eu vou fazer? Eu vou segurar esse tecido bem bonitinho. Eu não cortei as sobras de tecido, vejam, dá para fazer o frufru muito bem em cima dessas sobras. Então, é só ir aí mais devagarzinho, porque essa é a segunda carreira. Eu vou fazer 9 carreiras desse tom de azul em cima, nessa parte aí, para fazer, vamos dizer assim, um beiral de acabamento neste tapete. Vamos trocar de cor agora. Agora eu vou vir, olha, eu acabei, terminei, faço o acabamento certinho e começo quase no mesmo local, eu começo a carreira de outra cor. Retrocesso,
Vou colocar de novo ali bonitinho. E essa cor agora eu vou fazer até o final com este outro tom de azul no tapete. Na realidade, esse tapete já é uma encomenda. Eu tinha uma encomenda de um tapete azul de frufru. Falei, por que não fazer o desafio com esse tom, com esse tapete? Aí eu resolvi já fazer o desafio com esse tapete de encomenda e ficou diferente e a cliente gostou, porque ela queria em tons de azul mesmo o tapete dela. Gente, entrem lá nos nossos desafios, nos nossos podcasts Conversando Entre Linhas. Somos amigas youtubers e aquelas amiga mesmo, tá? Amiga para chorar, amiga para se ajudar. E resolvemos nos unir para fazer esses podcasts. Os desafios são para nós, são para grupos de amigas youtubers fazer o desafio entre uma e a outra. Por quê? Uma é especialista em tapete, a outra é especialista em jogos de cama, mesa, banho, a outra. A maioria faz tapete, sim. Estamos fazendo agora. Eu costuro de tudo um pouco, tá? Eu estou fazendo agora uma coxa de retalho linda. Mas esse desafio, o que acontece entre a gente? Nós desafiamos a sair do nosso comum. E nesses podcasts nós desafiamos uma entre as outras para fazer o desafio e para lançar para as pessoas também vídeos novos com os nossos desafios. O podcast sempre cai no canal de uma das meninas do grupo. Eu sempre vou anunciar aqui num anúncio, numa postagem, o dia do podcast, o horário. Este vídeo que eu estou lançando hoje, no dia 8/2/2024, vai ter um podcast às 17 horas no canal da Serli dos Tapetes. E aí cada uma apresenta o seu desafio do último podcast. Então a Serli convidou uma das amigas, essa amiga vai convidar outra amiga, marcar o dia do podcast e assim nós vamos anunciando nas nossas redes sociais. Eu sempre anuncio no meu Instagram, no story do meu Instagram, o dia dos podcasts. E vou anunciar aqui também num dos vídeos ou na transmissão, eu anuncio a data do podcast. Se preparem e vem com a gente se divertir com conversas entre costureiras. E olha, se você quiser, vamos dizer assim, ser patrocinadora dos nossos podcasts, vem com a gente também, tá? A Guta Atelier, do canal Guta Atelier, falou assim, eu quero ser também, eu quero participar. Ela vai dar um Pix no podcast de hoje, do dia 8/2 às 17 horas, nós teremos um sorteio de um Pix que a Guta vai dar para alguma pessoa. E se você quiser participar, entre em contato comigo para nos auxiliar nessa brincadeira muito gostosa entre youtubers e youtubers amigas, onde nós conversamos, nos divertimos e conhecemos um pouquinho da vida de uma youtuber costureira criativa. Vem com a gente, vem conosco. Muito obrigado por estar aqui comigo, por participar, por me escutar, por agregar essas dicas que eu gosto muito e muito de dar essas dicas, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo!